te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai, nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós a vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ouça pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, no versículo de 5 a 13. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedis e recebeis, procurai e encontrareis, batei e será aberto, pois quem procura encontra, quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele tinha terminado de ensinar os seus discípulos a rezar, né? A oração do Pai Nosso, que nós meditamos ontem. E hoje Jesus fala então dessa forma de rezar e o ouvir de Deus, né?
Como que Deus, Ele escuta a nossa oração? Então nós aprendemos ontem a rezar e hoje então o valor da oração, a grandeza que é a oração. A oração, ela precisa aqui, como fala na liturgia de hoje, no evangelho de hoje, de insistir. A oração tem que ser algo de constante, contínuo. A nossa vida de oração, ela não pode intensificar porque a nossa necessidade naquele momento é maior. Não. A nossa oração precisa ser uma oração de insistência. Nunca desistir de rezar. Porque a oração, ela traz para nós uma comunhão com Deus, uma relação com Deus. Então, se você tem dentro da oração essa relação com Deus, e você vai sempre viver em comunhão, com segurança, porque você tem um Deus que age na sua vida. E aí Jesus aqui explica, né, que se você tem lá, explica essa palavra, a parábola do amigo. E aqui fala que a nossa insistência na oração, se você procura, portanto, se eu digo, pedi e recebeis, procurai e encontrareis, batei e a porta será aberta, pois quem pede recebe, quem procura encontra, para quem bate será aberto. Então, se nós que somos mal, nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai do céu. Ele dará, né, tudo aquilo que nós precisamos. E então, quer dizer, a oração ao Pai, ela é aquilo que a maior riqueza que nós temos é ser uma pessoa que tenha uma vida de oração. A oração, nós essa semana rezamos, né? Falamos do Santo Rosário de Nossa Senhora do Rosário. Quer dizer, é uma oração poderosíssima, é uma comunhão com Deus, vivendo, meditando, saboreando os mistérios redentores de Jesus. Aí então nós faz esse encontro com Deus através de uma intercessão de Nossa Senhora, contemplando os mistérios redentores de Jesus. Tem tantas formas bonitas de oração. Qual aquela que mais encaixa com você? Seja uma pessoa que tenha uma vida de oração. Porque aí o que acontece? Como que Jesus conclui o Evangelho? Ele falando, lhe dará o Espírito Santo. Então, a nossa vida de oração faz com que Deus nos concede a graça do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, porque aonde está o desejo de rezar, aonde está esse sentimento esse apetite da oração? Pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela em nós tudo aquilo que precisamos, amados, para viver bem a nossa fé. O Espírito Santo, ele nos manifesta os dons carismáticos. A igreja, Deus quer fazer caminho salvífico através da minha forma de viver a minha fé, da sua forma de viver sua fé. Quem tem uma vida de oração, quem pede, quem procura, quem bate, vai encontrar o quê? Vai encontrar a vida de Deus, vai encontrar o Espírito de Deus, vai ter os dons que Deus realmente quer manifestar. O que sustenta a igreja? O que sustenta a igreja é o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, a palavra de Deus deixa muito claro para nós. Se você que é mau dá coisas boas para os seus filhos, imagina o Pai do céu, lhe dará o Espírito Santo. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Nós somos carentes do Espírito Santo. Quem tem uma vida de oração, quem pede a Deus, quem suplica a Deus, quem busca em Deus a graça
ele recebe tudo que é o próprio Deus, que é esse Deus, que é o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nossas vidas pela nossa forma de relacionar com esse Pai amado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam de uma forma especial, aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.